faz com que Portugal... Não deixa de ser intrigante, peço desculpa, mas não deixa de ser intrigante para muitas pessoas o facto dos números indicarem que o nível de poupança aumentou consideravelmente, quando as pessoas têm muito menos rendimento, não é? Mas, quando a classe média se proletarizou, não é? E quando as pessoas realmente levam menos dinheiro para casa ao final do mês. Qual é a explicação? A explicação é que as pessoas, quando viram realmente que havia uma crise e que nós estávamos num problema da troika, as pessoas felizmente têm bom senso, e em Portugal os portugueses têm muito bom senso e perceberam que estavam com um grau de endividamento superior ao que devia, ao que era desejável. E portanto elas próprias tomaram uma decisão de gastar menos e procurar reduzir o seu nível de endividamento e aumentar os depósitos a prazo. Houve muita gente que, em vez de consumir, optou por pôr o pouco que tinha, mesmo que fosse pouco, em depósitos a prazo. Daí que os depósitos a prazo tenham aumentado muito em Portugal, e isso foi bom não só para elas como para a economia, porque permitiu baixar o nível de consumo que estava claramente exagerado em 2010. Não é? Doutor Medina? Eu não sei ao que se deve, e as explicações são várias. Há uns que se louvam do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é que conseguiu fazer crescer a economia, não diminuindo muito o consumo. A verdade é que eu creio que, digamos, a diminuição da poupança deve estar um bocado na origem desse crescimento. O aumento da poupança? O aumento. Não, o aumento e depois a saída, porque nos últimos tempos uma parte deste acréscimo de 1%, ou coisa que equivalha, eu estou convencido que vem do consumo. Sim, a poupança não deixou de passar de 8% em 2009 para 13% em 2013, não é? Sim. E quanto é que estava em 2012 e 2010? Estava à volta de 10% e 11%, estava na caminhada até 13%, sempre a subir, não é? Portanto, se as pessoas estão a poupar mais, acha que também estão a consumir mais? Ouça, mas esse é um raciocínio que não é, que eu não suponho, não tenho elementos para fazer. No tempo do Salazar ganhava-se muito menos e a poupança era enorme, percebe? Portanto que isto é... Depende de quem é que poupava, não é? Quem é que tinha capacidade para poupar? Bom, a verdade é que eu também não sei se agora são os mesmos ou outros da mesma classe social. A verdade é que a poupança era imensa. E mesmo depois de 25 de Abril, durante muitos anos, a poupança foi alta. Nos últimos anos é que caiu muito. Eu creio que o que se passou neste levantar de voo da economia, que tem que ver com alguma poupança que favoreceu esta procura, não sei se esses subsídios que o Tribunal Constitucional vetou, se não terão influído alguma coisa. Mas não tenho elementos objetivos para dizer que foi isto ou foi aquilo. Não, o que se verificou foi que realmente desde meados de 2013 o consumo aumentou um bocadinho. Isso é claro. E isso pode estar associado a uma ligeira redução na taxa da poupança, que estava em 13,5%, pode ter reduzido um bocadinho. De qualquer maneira, a taxa de poupança continua num nível muito mais alto do que estava anteriormente, e isso também explica a razão porque é que as contas externas se equilibraram, porque o investimento deixou de ser superior à poupança, que era um dos grandes problemas da economia portuguesa antes de 2010. Era muito superior à poupança. O consumo de 2008 para cá caiu 12 mil milhões. Como é que é? Caiu 12 mil milhões o consumo, desde 2008. Exato. Claro, daí o encerramento de muitos estabelecimentos, pequeno comércio esta queda que se tem sentido muito. E o consequente 12 mil milhões em 4 ou 5 anos foi muita coisa. Quer dizer, socialmente não deixa de ser perverso verificarmos que há uma fratura social no país. Ou seja, há dois países. Há o país das pessoas que têm trabalho e que, apesar dos cortes, têm um rendimento mensal. E o país dos desempregados. Mas o que é dramático é que mesmo os que têm trabalho estão a ter rendimentos muito, muito baixos. Sim, claro, em razão dos cortes que existiram, não é? Não, é que eu quando ouço falar do aumento, de um brutal aumento de impostos. Na função pública, por exemplo, um juiz, ao que me dizem, ganha 2 mil euros ou coisa parecida. Professor, mas olha, mas o que também é verdade é que os portugueses coletivamente decidiram reduzir o seu nível de endividamento. E o nível de endividamento das famílias, que chegou a estar em 120% do PIB em 2010, agora já está em 108%. E dentro de pouco tempo estará abaixo de 100% do rendimento disponível. E, portanto, isso também foi uma decisão das pessoas com mais ou menos salários, uns que têm mais, outros têm menos, mas todos decidiram poupar mais. E todos decidiram reembolsar mais as suas dívidas. Isso foi muito positivo e permitiu, inclusivamente, esta evolução que nós vimos da balança corrente. Não há aqui algo de estranho? Não há aqui uma economia paralela muito ativa na casa dos 30%, se calhar até mais? Bem, eventualmente. Eventualmente. Mas as pessoas constataram... Aliás, eventualmente não. A economia paralela é muito alta em Portugal. Mas as pessoas também constataram que estavam a viver de uma forma um bocadinho artificial e acima das suas possibilidades. Portanto, ajustaram e foi um processo muito saudável.
Mas eu esta subida da linha azul... E o desemprego? O desemprego tem a ver com outras questões, tem a ver com empresas que foram fechando, tem a ver com a construção civil que foi parando, tem a ver Está bem, mas como é que socialmente se olha para esse flagelo, não é? Isso, com certeza, que é o aspecto muito negativo, o mais negativo, talvez, do programa de ajustamento. Felizmente já está a melhorar, mas temos ainda muito trabalho para percorrer, mas isso resolve-se com o crescimento da economia. Resolve-se com o crescimento da economia e podemos depois também, em relação às pessoas que estão desempregadas, dar-lhes formação profissional para que elas vão ganhando mais valências para encontrarem facilmente mais novos trabalhos. Mas... O Dr. Medina não é muito fã dos cursos de formação profissional, acha que isso não leva a nada? Eu sou dos cursos de formação profissional, não são para aí uns fingimentos de cursos, que é coisa diferente. Claro. Curso industrial tirei eu. E aos 16 anos eu tinha profissão, sabia fazer alguma coisa útil. Um moço agora de 16 anos mal sabe ler e escrever. Portanto, são coisas diferentes. Eu sou pelos cursos profissionais a sério. Como no ensino, eu sou por tudo o que é sério. Agora, aqui, Judite, nós podemos dar as voltas todas que dermos, estamos satisfeitíssimos com este gráfico e tal. Isto aconteceu, em boa parte, por um aperto de barriga enorme. Quando comparamos com 43, que estávamos em plena guerra, é que realmente não se podia importar, porque não havia na Europa países que produzissem para nós importarmos. Quer dizer, foi por uma razão absolutamente extraordinária e dramática, como foi a guerra. E agora também é um aperto brutal dos rendimentos. Avançando para o gráfico 4, para a dívida externa líquida portuguesa, entre 1999 e 2013. Quem comenta? Doutor Patrício, avance. Foi o senhor que fez o gráfico, portanto está... A dívida externa estava a crescer há 20 anos, por um nível que não era também sustentável. É importante referir que na Europa a média da dívida externa líquida, isto é a dívida externa líquida, não é bruta, portanto é o que nós temos em relação ao exterior menos o que o exterior tem em relação a nós. Portanto, isto é uma dívida externa líquida, está muito acima da média da zona euro, ao mesmo da Europa a 28. Basta dizer que a média da Europa a 28 está em 13% do PIB. Nós aqui já íamos em 109%. Portanto, estava uma situação também descontrolada e, inclusive, há países na zona euro que não têm dívida externa líquida, como, por exemplo, a Alemanha, a Bélgica, a Finlândia e, portanto, a Alemanha. E, portanto, nós aqui estávamos claramente mal. E, pela primeira vez, ao fim de 20 anos, nós conseguimos começar a reduzir a dívida externa, o que aconteceu em 2013. E porquê? Porque a balança corrente passou a ser positiva. E, portanto, as duas coisas estão ligadas e é fundamental que esta evolução continue, porque nós estávamos num nível completamente insustentável. Ninguém pode ter uma dívida e dívida externa a este nível só havia um país que estava superior ao nosso, que é a Irlanda. Todos os outros estavam abaixo. E, portanto, nós aqui também gastámos dinheiro a mais que não tínhamos e que agora temos que corrigir, reduzindo a dívida externa. Por falar na Irlanda, a Irlanda tem uma dívida pública superior à nossa. Tem uma dívida... Tem uma dívida, sobretudo uma dívida externa, porque por causa da crise bancária ficou com grandes responsabilidades, e tem uma dívida bruta externa superior à nossa. Agora, tirando esse caso, que é realmente um caso específico, todos os outros países da zona euro têm uma dívida externa líquida inferior à nossa. E nós, pela primeira vez, ao fim de 20 anos, conseguimos começar a reduzir. Portanto, o senhor está muito otimista, já percebi. Em relação às contas externas, não há dúvida que houve aqui uma evolução superior, melhor do que se esperava inicialmente. Agora, não quer dizer que o programa da Troika não tenha problemas associados, claro que tem, e nós podemos falar neles num próximo programa. Estou-me a lembrar, além do desemprego, estou-me a lembrar do problema da segurança social e estou-me a lembrar dos preços de eletricidade. Claramente foram áreas onde a Troika não corrigiu, nem ajudou sequer a resolver o problema. Agora, que em termos de déficit orçamental e déficit externo houve uma melhoria grande, sobretudo no déficit externo, isso houve, e para além do que estava previsto inicialmente. Porque... Eu estou satisfeito, não estou otimista nem pessimista, porque a coisa está a mudar de sentido, tem caído e está a mudar. Simplesmente não nos iludamos. Se nós não conseguirmos repor o investimento, nós não vamos conseguir vencer o problema do crescimento. Porque nós temos dois problemas no investimento. Primeiro, nós tínhamos em 74, 2/3 da população trabalhavam na agricultura e na indústria. Hoje temos 2/3 da população a tratar nos serviços, quer dizer, transportar caixotes, servir à mesa, lavar automóveis, ir para as bombas da gasolina, quer dizer, tudo atividades de pouca produtividade. Se nós não reconvertermos a nossa estrutura produtiva,
nós não conseguimos melhorar. Aliás, isto aplica-se à Europa. Em Bruxelas começou agora, no fim do ano passado, a falar-se da indústria. E em Portugal também agora há mais uns espertos que descobriram a indústria, que só agora é que deram pela falta da indústria. Nós, se não arranjarmos investimento, muito de investimento industrial, não damos a volta a isto. Bom, esta semana tivemos uma boa notícia. Não sei se foi esta semana ou se foi a semana passada. Qual foi? Que a Volkswagen em Palmela conseguiu já tem um modelo, ficar com um novo modelo, um novo carro, o que significa manter postos de trabalho. Sim, também esse petróleo, medicinas e tal. Isso são boas estamos coisas. A falar do principal exportador português. Da indústria, sim. Sim, do automóvel, do sirope. Avançamos para o gráfico 5, que nos dá conta da evolução da composição de produto interno bruto na ótica da despesa. Porque depois há um outro que é na ótica da produção. Mas em relação à despesa, o que é que há a dizer? Dr. Alexandre, Patrícia Gouveia. Na ótica da despesa, nós... É o quadro 5. Pronto, a primeira questão que vemos é que realmente o PIB desceu a 7% desde o início do programa da Troika. Não foi tão violento como na Grécia ou na Irlanda, mas não deixou de ser violento. 7% é evidente que é violento. E o consumo privado é aquela linha verde, não é? Realmente, como nós vimos aqui, teve uma descida. Mas o que eu gostava de salientar aqui são dois aspectos. Não há dúvida, como o Sr. Professor Medina Ferreira estava a referir, o investimento caiu. E caiu cerca de 25% em relação ao que estava em 2010. Mas eu aí não estou muito preocupado, Sr. Professor, porque uma boa parte desse investimento não nos fazia falta nenhuma. Era um investimento que nem sequer devia ter sido realizado, que estou a falar em investimento em obras públicas, em parcerias público-privadas e em investimentos que foi claramente dinheiro mal gasto, que estava muito acima do que a Europa fazia. Nós estávamos com 21% do PIB em investimento em 2009 e era um exagero quando a Europa não investe tanto. Nós estávamos com o mau investimento. E esse mau investimento desapareceu. E eu acho que não faz falta nenhuma. E, portanto, é muito saudável que o investimento tenha caído, porque ficou concentrado nos setores que interessam, que são os setores dos bens transacionáveis. O outro aspecto importante que há aqui é realmente as exportações, que passaram de uma média de 28% ao longo de toda a década de 2000 a 2010, para agora vão ter 41% no início do ano, mas espera-se que no final deste ano esteja em 43%, e se as previsões para 2015 se confirmarem, vamos ter 45% do PIB em exportações. Esta evolução é extraordinariamente importante. Já devia ter sido feita há mais tempo, mas pelo menos foi feita agora com o programa da Troika, e vai-nos permitir termos uma situação próxima com a média da Europa, onde 47% do PIB é explicado por exportações. Nós andámos durante 10 anos muito abaixo. E agora estamos finalmente a aproximar-nos, e isto tem tudo a ver com o mérito dos empresários portugueses, porque aí o Governo não terá ajudado muito, não? Sim. Acha que não? O Governo não teve propriamente uma política agressiva de apoio à exportação, quer dizer, com certeza que terá feito algumas medidas, mas só agora é que está a fazer um conjunto de apoios à indústria, que vão ser importantes e que vão com certeza resultar. Quais são esses apoios à indústria mais significativos? Então, foi agora, finalmente, dentro do âmbito do resto da Europa, que a Europa tem como objetivo atingir em 2020 que 20% do seu PIB esteja dedicado à indústria. Sim. Quando atualmente está muito abaixo disso. Portugal também tem essa perspectiva, e há um conjunto de um pacote de medidas que foi recentemente anunciado e que vai ser implementado e que procura que nós passemos também a atingir os 20% do PIB num prazo curto, até 2020, e que tem a ver com vários apoios da exportação. E o que me atrapalha é a Europa. E quando a Europa aparece, são 100 mil milhões que eles querem pôr. Exatamente. Quando eu vejo a Europa a querer fazer coisas, eu fico temeroso. Então? Também em Lisboa, quando houve a reunião de 2000, ficou projetado que em 2010 a Europa seria a zona do mundo mais competitiva. Sim. Bom, e agora é das menos competitivas. Quer dizer, tudo que mete a Europa, burocracia... Mas em 2000 existia essa expectativa, não é? Mas quer dizer, é porque é conversa. Foi a chamada agenda de Lisboa. Você sabe que hoje uma maneira de se subir na política é o vestir bem, aparecer na televisão. É que isto passa-se na Europa também. Não, dizem essas coisas assim para o ar e tal, mas a Europa acho que só atrapalha o trânsito. E eu preferia que nós tivéssemos uma política bem centrada e bem convicta de atração de investimentos. Por exemplo... Mas o Dr. Medina não é favorável à saída de Portugal da Europa, pois não? Não sou. Mas não é fazer aquilo
que os homens de espetáculo de Bruxelas promovem. Isto, quando aparece Bruxelas assim com muita força, há ali um pânico qualquer que quer brilhar. Não, nós temos que ter uma política, percebe? E eu não vejo que nós tenhamos uma política para a indústria, porque não temos uma política na educação. A educação não se ensina em indústria, né? No nosso sistema educativo, no médio e no baixo, é só no superior, nós não temos.